Capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, o reinado de Davi, rei de Israel, a conquista de Jerusalém e os principais guerreiros de Davi. Todo Israel, capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então agora o texto sobre a conquista de Jerusalém. Esse que eu li foi o reinado de Davi, rei de Israel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Agora o último texto desse capítulo, que trata sobre os principais guerreiros de Davi, que é a parte mais extensa desse texto. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampando no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles que infiltraram-se no acampamento filisteu tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou como um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelom, Irá, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Usate, Ilai de Aui, Maarai de Netufate, Elede, filho de Baaná de Netufate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Assem, de Gizom, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aião, filho de Sacar e de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer de Mequerate,
Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, e o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá e Jareb de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alaí, Adiná, filho de Cisade, Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Samai e Jeiel, filho de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joás de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Elnaão, Itma, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesobai. Então este foi o capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 12. Capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, o reinado de Davi, rei de Israel, a conquista de Jerusalém e os principais guerreiros de Davi. Todo Israel, capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, né? Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então agora o texto sobre a conquista de Jerusalém. Esse que eu li foi o reinado de Davi, rei de Israel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Agora o último texto desse capítulo, que trata sobre os principais guerreiros de Davi, que é a parte mais extensa desse texto. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdadim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampando no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles que infiltraram-se no acampamento filisteu tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou como um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada,
que também foi famoso com os três principais guerreiros de Davi, como os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelom, Irá, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Usate, Ilai de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Assem, de Gizom, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aião, filho de Sacar e de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, e o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá e Jareb de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alaí, Adiná, filho de Cisá, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Samai e Jeiel, filho de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sir, seu irmão Joás de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Elnaão, Itma, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesobá. Então este foi o capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 12. Capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, o reinado de Davi, rei de Israel, a conquista de Jerusalém e os principais guerreiros de Davi. Todo Israel, capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, né? Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então agora o texto sobre a conquista de Jerusalém. Esse que eu li foi o reinado de Davi, rei de Israel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Agora o último texto desse capítulo, que trata sobre os principais guerreiros de Davi, que é a parte mais extensa desse texto. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos três principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampando no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles que infiltraram-se no acampamento filisteu tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la.
foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou como um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelom, Irá, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Usate, Ilai de Aui, Maarai de Netufate, Elede, filho de Baaná de Netufate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Assem, de Gizom, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aião, filho de Sacar e de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, e o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá e Jareb de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alaí, Adiná, filho de Cisá, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Samai e Jeiel, filho de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joás de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Elnaão, Itma, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesobai. Então este foi o capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 12. Capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, o reinado de Davi, rei de Israel, a conquista de Jerusalém e os principais guerreiros de Davi. Todo Israel, capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, né? Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então agora o texto sobre a conquista de Jerusalém. Esse que eu li foi o reinado de Davi, rei de Israel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Agora o último texto desse capítulo, que trata sobre os principais guerreiros de Davi, que é a parte mais extensa desse texto. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdadim-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas
fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampando no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles que infiltraram-se no acampamento filisteu tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou como um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelom, Irá, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Usate, Ilai de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Assem, de Gizom, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aião, filho de Sacar e de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, e o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá, Jareb de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alaí, Adiná, filho de Cisá, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Samai e Jeiel, filho de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joás de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Elnaão, Itma, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesobá. Então este foi o capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 12. Capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, o reinado de Davi, rei de Israel, a conquista de Jerusalém e os principais guerreiros de Davi. Todo Israel, capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas, né? Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então agora o texto sobre a conquista de Jerusalém. Esse que eu li foi o reinado de Davi, rei de Israel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele.
Agora o último texto desse capítulo, que trata sobre os principais guerreiros de Davi, que é a parte mais extensa desse texto. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampando no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles que infiltraram-se no acampamento filisteu tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou como um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso com os 3 principais guerreiros de Davi, Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Aror, Eles de Pelom, Irá, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Usate, Ilai de Aui, Maarai de Netufate, Elede, filho de Baaná de Netufate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Assem, de Gizom, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aião, filho de Sacar e de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, e o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá, Jareb de Jatir, Urias, o Ititas, Zabade, filho de Alaí, Adiná, filho de Cisá, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Samai e Jeiel, filho de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joás de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Elnaão, Itma, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesobá. Então este foi o capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 12.